Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com todos? Espero que sim. Vamos aqui mais uma vez conversarmos um pouco. Agora falamos sobre Livro dos Espíritos, né? Nossos amigos aí já iniciaram esse livro aí, que é um livro de perguntas e respostas, como a maioria de nós já percorreu por ele, né? Hoje para mim veio a missão de falar com vocês sobre o capítulo 4, itens 60 a 75, 15 itenzinhos, 15 perguntas e respostas. Para ser muito franco, a vontade é de ler uma por uma, tanto a pergunta quanto a resposta, porque é um capítulo bem legal, né? Falaremos sobre princípio vital. Mas o nosso tempo é curto, não dá para a gente levar aí uma por uma, e aí mais o comentário que a gente vai conseguir fazer, vai querer fazer, e aí ficaria muito extenso. É um capítulo que rende aí algumas horas de conversa bem gostosa. Então vamos dar uma resumida, se assim posso dizer, né, para esse bate-papo tão pequenininho que a gente tem aqui de 10, 15 minutinhos. Princípio vital. A gente tem aí umas 3 subdivisões. Vou ler. Seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte. E a última delas, a terceira, inteligência e instinto. Vamos compilar. O que a gente tem aí sobre seres orgânicos e inorgânicos? Aqui eu posso ler. Os seres orgânicos são os que trazem em si mesmos uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização de diferentes atos da vida e apropriados às necessidades da sua conservação. Compreendem os homens, nós, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria, minerais, água, ar, etc. Legal. Esse pequeno parágrafo conceitua bem para a gente a diferença entre os seres orgânicos e os seres inorgânicos. Então vamos lá. Dentro dos orgânicos, que é a parte que vai, né, ser interessante para a gente neste capítulo, né, falando sobre o princípio vital, a gente tem aí o enumerado: plantas, animais e nós homens. E aí, o que é esse tal princípio vital? O que é que está por trás dessas duas palavrinhas? A vida, né? A vida na matéria, né? Porque a gente sabe que o espírito é imortal, mas aqui estamos falando da vida na matéria. Que hora que essa vida acontece? Como é que é esse negócio? É assim, a união deste princípio vital e da matéria. Nessa união, a gente tem a vida como a gente conhece, como é esse ser vivente que aqui vos fala, certo? É claro que, como eu comentei no início, é um capítulo que abre bastante conversa. Tem um pouquinho mais de coisas para a gente falar a respeito dessa matéria, desse princípio vital, tem de onde ele vem e tudo mais, mas aí é aquela conversa grandona. Para o momento, para esse bate-papo, princípio vital, matéria, uniu, a gente tem a vida como conhecemos, né? Que diferença a gente tem deste ser vivente aqui e do animalzinho e da planta? Sendo que, essa parte é interessante, que o princípio vital é o mesmo, vem do mesmo lugar, e a matéria é a mesma, vem do mesmo lugar. Como é que dá essa diferença? Bom, elas, tanto o princípio quanto a matéria, se adequam para constituir os diferentes tipos de seres viventes, certo? Então, a gente tem a adequação. Mas da onde vem uma? Da onde vem a outra? Gente, né? Do mesmo lugar,
para fazer, né, essa junção, essa união e formar esses seres orgânicos dentro dessas três aí divisões que a gente tem, né, entre plantas, animais e os homens. E aí a gente vai ter o que nisso aí de importante para a gente falar, né, que é o último item. Então vamos para o segundo, e aí no último item a gente linka com este primeiro aqui para dar essa diferença que a gente tem entre esses seres viventes. Legal? Antes de ir para o segundo, a gente pode comentar mais uma coisinha, né? Essa vitalidade, uma vez que a gente tem o princípio vital, né? Se ela permanece conosco o tempo todo, né? Uma vez que uniu, permanece o tempo todo. Qual o raciocínio? Aí a gente vai para o item 2. Vida e morte. Se a união do princípio vital e da matéria, a gente teve a vida, falando de vida e morte, a gente já conclui que a morte é a separação, certo? Então aí responde essa perguntinha que eu fiz antes. Esse princípio vital fica com a matéria o tempo todo, indefinidamente? Não, né? E vai haver o desligamento desses dois itens, né, desses dois nomezinhos que estamos tratando, né? Quando? Quando a gente vai falar da morte, e de novo, frisando, morte do corpo físico, né? Como que se dá isso daí? Vamos lembrar, nosso corpo, vamos dar o exemplo só em cima da gente. Nosso corpo é inegável que é uma máquina perfeita, né? Todos os nossos órgãos funcionam numa perfeita harmonia, num perfeito equilíbrio. Quando a gente tem, por uma causa qualquer, independente de qual causa seja, não temos necessidade de discuti-la aqui. Em razão de uma causa qualquer, a gente tenha um desequilíbrio dessa harmonia, né? Vamos ter lá um órgão, por exemplo, afetado. A gente vai ter um órgão com a sua função alterada, de maneira que venha a desequilibrar essa harmonia que a gente tem estabelecida no funcionamento, né, do nosso corpo material, a gente começa a ter o que com isso? Essa desarmonia que acontece, ela começa a fazer o que? Este princípio vital, né, que temos do fluido vital, a se esvairir. A gente começa a perder, ele começa a perder a força, ele começa a se desligar. E aí, com isso, nós vamos tendo a chegada da morte do corpo físico, pelo afastamento, pelo término, pela extinção desse fluido vital, né? Que é lá desse princípio vital. Cabe um comentário, né? Este fluido vital, que todos temos, uns em perfeito equilíbrio, uns com muito, as pessoas muito vigorosas, com muito fluido vital, e outros mais debilitados, ou, nesse caso que acabamos de comentar, já entrando, né, no seu fim da vida, ou seja, já perdendo esse fluido vital. Como curiosidade, a gente pode dizer o seguinte: nós temos capacidade, esse é um assunto que me chama muita atenção, gosto bastante, de doar parte deste fluido vital, desde que não nos faça mal, desde que a gente tenha ele em excesso, desde que a gente não esteja na situação do outro, que para quem a gente quer doar também necessitando, né? Ninguém pode doar o que não tem, né? Assim é quando a gente quer doar coisas boas, pensamentos bons e tudo mais, se a gente não os tem dentro do coração, também não há como sair, né? Já falamos um pouco disso quando falamos de preces. E aí também vem, né, o como doar este fluido vital. Através das preces, é um caminho, né? Que tipo de prece, que forma de prece,
para quem vai, eu posso doar, tenho capacidade, aquele vai receber, a gente vai dentro dos mesmos preceitos, das mesmas coisas que a gente tanto enumerou nas últimas palestras que tivemos de todos os nossos amigos, né, que foi o finzinho do Evangelho que a gente estava fazendo, aquele último capítulo, né, tão bastante comentado, com tantas e tantas preces, e dentro das categorias de preces que a gente viu lá, sempre houve essas colocações a respeito de como fazer as preces. Vocês devem estar lembrados. Então, dentro disso, a gente, numa prece, né, dentro de toda aquela característica positiva que a prece deve ter e terá quando a gente faz do jeito correto, e o jeito correto é quando vem lá do fundo do coração, a gente tem essa capacidade de doar esse fluido vital. E isso é muito fascinante, né? A ponto da gente conseguir restabelecer, melhorar a condição física de alguém que está bem debilitado, com falta deste fluido vital. Isso é possível, isso acontece, mas não a esmo, não de qualquer jeito, tá? Aí é uma das partes que eu falei que cabe bastante estudo aqui, bastante conversa, ok? Curiosidade, tá lançado. Quem tiver, vamos consultar os livrinhos. A gente está aqui também para ajudar a encontrar esse material e vamos conversar. Teria o maior prazer. Bora para frente, então? Falamos dos orgânicos e os inorgânicos, da união, matéria e princípio vital. Morte, como se dá? Falta falar sobre inteligência e instinto. Uma pergunta aqui que eu acho que é legal a gente fazer do jeito que está no livro dos Espíritos. A inteligência é a número 71, perdão. A inteligência é um atributo do princípio vital? O que ele quer perguntar, né? Se o princípio vital em si nos dá, nos traz, está nele, pronto, você tem princípio vital, junto vem inteligência. Facinho de responder, né, gente? Se o princípio vital é para mim, homem, para o animal e para a planta, não vem junto dele a inteligência, né? Tá? A inteligência, ela não está atrelada, né? Ela não vem de brinde junto do princípio vital. Senão esses outros dois seres aqui, né? Os animais e as plantas teriam inteligência também. E aí a gente faz o seguinte comentário. A inteligência é uma faculdade especial que nós temos. E aí a gente já, né, na nossa prece pode falar, obrigado, Pai, por ter me dado inteligência. Né, obrigado por já estar nesse nível de merecer ter inteligência. Olha, né, sempre a gente vai achar um motivo para agradecer o Pai. Olha que coisa maravilhosa, não é isso? Bora lá. Eu acho que a gente pode ler a 7.2 e a 7.2a e elas são bem legais as respostas. Vamos. Qual a fonte da inteligência, então, né? Uma vez que ela não vem de brinde do princípio vital, a resposta que Kardec obteve da espiritualidade foi: já dissemos. Tem várias respostas deles que são assim, vocês vão se acostumar na leitura desse livro que nós estamos agora, gente. Já dissemos, a inteligência universal. Gente, Maurício, mas quem é essa inteligência universal? Tá fácil de responder essa, né? Vai subindo a coisa, vai chegar aonde, meus queridos? Vai chegar em Deus, não é? Vamos na 7.2a? Poderíamos dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e assimila, como tira e assimila o princípio da vida material. São duas coisas diferentes. Ele perguntou se pode comparar as duas. E a resposta foi qual? Vamos. Isto não é mais do que uma comparação, mas não exata. Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Ou seja, Deus,
nos deu a inteligência, mas a gente fazendo uso correto da inteligência, o que vai crescer dentro de nós? O que está escrito aqui, ó, a nossa individualidade moral. E é aí que o Pai quer que a gente aprenda. E a gente tem que aprender, não vou dizer sozinho, mas a gente tem que aprender tentando, fazendo. Não é isso? Então é aí que a coisa não é a mesma. É uma comparação, ele responde. Mas é uma comparação mais ou menos. Porque o que a gente tem aqui é que aprender a crescer moralmente, utilizando a inteligência. Coisa que uma plantinha não vai fazer, certo? E aí a gente tem o restante da resposta, sendo dessa maneira. De resto, bem o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar. E esta, pergunta que você fez, por enquanto é uma delas. Ou seja, aceita até agora o que eu te respondi aqui, porque tem coisa que ainda não... A nossa, por mais que temos inteligência, ainda não nos permite. Por mais que a gente ache que é inteligentão, a gente o é, mas ainda falta muito para a gente conseguir desenvolver. Então, em várias respostas aqui nesse livro tão legal que a gente está iniciando, a gente vê essa colocação de que ainda nos falta vocabulário, nos falta crescimento, nos falta aprendizado moral para compreender muitas, não algumas, muitas coisas de Deus, claro, tão superior a nós. Certo? Vamos ver aqui. Então, a gente fez esse comentário sobre a inteligência, mas falávamos do princípio vital, né? E aí veio inteligência e comparado com quem? Instinto. Ora, inteligência e instinto, o que a gente tem de diferente aí? O instinto rege, a gente pode aí compreendê-lo de uma maneira simples, rege a vida dos animais, por exemplo. Não é isso? Então os animaizinhos, por instinto, eles fazem as coisas. A gente não deixa de tê-lo. Temos o nosso instinto e muitas vezes somos salvos de muitas situações perigosas pelo nosso instinto. Entretanto, utilizando a inteligência junto do instinto, a gente caminha mais longe. E vale ressaltar que mesmo crescendo a inteligência, se a gente assim pode dizer, o instinto não deixa de existir. Está lá para nos auxiliar sempre. Ok? Como comentei, assunto vasto, poderíamos ficar muito tempo conversando, espero que a gente tenha uma oportunidade para falar mais sobre isso, mas por hoje a gente vai parando por aqui. Espero que todos estejam bem, fiquem bem, tenham uma ótima semana, um beijo em vossos corações. Tchau.